Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quarta-feira, e a gente veio fazer a nossa meditação de hoje. 1h40 da tarde, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação. Vamos ver o que Jesus trouxe hoje na sua liturgia. Aquilo que a igreja nos apresenta, né? Que é o Evangelho de Jesus todos os dias meditado. E hoje, pelo que eu dei uma lida aqui, a gente vai conhecer o melhor, o maior oftalmologista da nossa vida, né? Do mundo, de todos nós, que é Jesus Cristo. Amém? Então, hoje a palavra de Deus continua no capítulo 8 de Marcos, livro de Marcos, no capítulo 8, do 22 ao 26. Capítulo 8, versículo do 22 ao 26. Da cegueira para a visão. Chegaram a Betsaida. Algumas pessoas levaram um cego e pediram que Jesus tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele e perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo homens, parecem árvores que andam." Então Jesus pôs de novo as mãos sobre os olhos dele e ele enxergou claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez, mesmo de longe. Jesus mandou o homem ir para casa, dizendo: "Não entre no povoado." Palavra da salvação, glória. Vejam só, pessoal. Hoje, a palavra de Deus vem nos trazer mais um milagre de Jesus, que foi a cura desse cego. A gente vai prestar bem atenção, para que a gente possa entender. Eu vou citar aqui algumas coisas, para facilitar o nosso entendimento, né? Vejam só. Você lê essa palavra, essa passagem, você vê como um simples toque de Jesus. Mais um milagre de Jesus. Mas como eu vou trazer algo, retirar algo daqui para a minha vida? Toda a palavra de Deus, ela foi escrita. Tudo que Jesus fez ali, à frente dos discípulos, mandou, os mandamentos que ele mandou, tudo que ele fez aos seus apóstolos, ele nos convida também. Nós fazemos parte de seus discípulos, nós somos discípulos de Jesus, não é? Então, tudo o que acontecia lá tem um significado espiritual. Aqui a gente vê o carnal, a gente vê o personagem de um cego, né? E a palavra diz que levaram esse cego para Jesus. Esse cego estava num povoado, ou seja, rodeados de muita gente, de pessoas. E você observa que Jesus, para primeiro curar ele, a visão dele, Jesus retira ele do povoado, certo? Jesus retirou ele do povoado, colocou ele em um outro lugar à parte. E aí, Jesus o cura 2 vezes. Ou seja, primeiro, Jesus toca nos olhos dele, né? E pergunta se ele está vendo alguma coisa. Você está vendo alguma coisa? E o que é que ele diz? A palavra diz que ele vê tudo embaçado, vamos se dizer, ele vê tudo embaçado. Ele vê homens como se fossem árvores, ou seja, ele não estava enxergando ainda. Aí o que é que Jesus faz? Jesus volta
molha ali a saliva e passa nos seus olhos. Passa nos seus olhos e aí pergunta, você está enxergando? E ele volta a enxergar nitidamente. E a palavra diz que ele consegue enxergar até de longe as coisas com nitidez. Certo? Ok. E aí no finalzinho a gente vê mais uma observação quando Jesus diz, não volte mais ao povoado. Não vá mais para lá porque eu já lhe curei. Tá. Então, o que significa? Quando a gente é jovem, um exemplo, né? Quando a gente é jovem, a gente não sente a necessidade ainda de ir a um oftalmologista, de fazer um exame de vista. Mas quando você vai entrando aí nos seus 30, nos seus 40, 50, por aí vai, você sente essa necessidade, né? De ir. Por quê? Porque a sua visão, muitas vezes, você não está enxergando nada para as pessoas mais idosas, não é? Para quem tem seus 30, seus 40, seus 50, né? Vê as coisas um pouco embaçada, como esse cego estava vendo. Quando Jesus o curou a primeira vez, quando ele tocou nos olhos dele para curar e perguntou, você está vendo? Não. Estou vendo homens como se fossem árvores. Com certeza ele estava vendo tudo embaçado. Trazendo para a nossa vida é a nossa visão espiritual que Jesus fala aqui. É a nossa visão espiritual. Em primeiro lugar, ele quer que a gente leve para a nossa vida o seguinte. Nunca volte para o lugar de onde Jesus lhe tirou. Depois que você for totalmente curado da sua lepra, da sua doença. Aqui é representada pela doença física dos olhos dele. Mas trazendo para a nossa vida é a doença espiritual, a visão espiritual. Não é? Então, o que é que acontece? Muitas vezes a gente tem um encontro pessoal com Jesus, a gente conhece um grupo de oração, a gente conhece um culto em se tratando de evangélicos, a gente conhece a missa, para as pessoas que não conhecem, a gente conhece um culto, a gente vai a um grupo de oração, a gente vai, entendeu? Então, a gente não consegue entender a palavra de Deus quando a gente está lá. Muitas vezes, quando as pessoas que já são convertidas vêm falar conosco, nós não temos a visão de entender a palavra de Deus. Então, a gente está lá, mas a gente não entende. Ou seja, a gente vê as coisas tudo embaçado. Né? Ou você é totalmente cego para as coisas de Deus, para a vontade de Deus, para os mandamentos de Deus, e segue ali desregradamente a vida do mundo, sem ter temor nenhum com as coisas de Deus. Você é um cego de guia. Ou você já foi alcançada pela palavra, pelo convite de ir a uma igreja, de se converter às coisas de Jesus, mas você não consegue enxergar. Você vê tudo embaçado, ou seja, você ainda está com um pé lá e um pé cá. Não é? Mas Jesus, ele não desiste de mim, nem desiste de você. Então, ele está lá. Ou você é cego totalmente e Jesus está lá, tentando te buscar. As pessoas começam a te convidar, começam a te trazer para as coisas de Deus. Não é? E aí, por um momento, tu aceita. Tu começa ali caminhando, mas tu não entende nada. Porque a tua intenção é estar no mundo. Eu estou aqui porque eu fui convidado. Mas eu gosto mesmo é de estar no mundão ali. De estar fazendo o que todo mundo está fazendo. A minha visão, ela continua embaçada. Jesus ainda tentou me tirar dali, como ele tirou o homem do povoado. Aquele povoado, com certeza, não estava fazendo bem para ele. Trazendo para a nossa vida, é uma roda de amigo que te leva a se embriagar, a ficar bêbado, a destruir a tua família quando tu bebe naquele setorzinho ali
Tu acha que é um setor de amizade, então tu tá ali estragando a tua vida, acabando com o teu casamento, com a tua vida, com a tua família. Mas tu não deixa a rodinha de amigo que te leva pra cachaçada. Jesus tá te tirando. Te convidaram para ir para algum grupo de oração, a tua esposa, seja lá quem foi, te convidou, tu tá indo, mas tu ainda tá voltando lá. Ah, se eu vou à missa com a minha esposa, que eu tô mudando. Mas quando termina lá, vou lá, vou lá na minha turminha de amigo. E lá eu continuo sendo a mesma coisa. A minha visão, ela ainda está embaçada. Mas aí o tempo vai passando. E Jesus, ele não desiste, porque a gente vê aqui que ele pergunta, como você está conseguindo enxergar? Ele diz, não, eu estou vendo homens como árvores. Ele estava vendo as coisas embaçadas, não é? Mas aí Jesus dá um tempo e volta a pegar a saliva, porque naquela época a saliva tinha o dom de curar. Então ele pega a saliva de um santo, podia curar as pessoas. Então ele pega a sua saliva e passa nos olhos dele, daquele homem. E imediatamente os olhos dele se abrem. A visão dele fica totalmente curada, né? Aí a gente vem com o exemplo do oftalmologista, o nosso oftalmologista, que faz um exame de vista. Muitas vezes ele faz aquele exame de vista em nós. O que é que acontece? Você senta ali naquela cadeira e você fica olhando lá naquela bolinha e ali ele vai vendo o seu grau, a dimensão do seu grau, né? Você está enxergando? E essa daqui, ali ele vai diminuindo o letreiro ali para ver se tu vai... E dependendo da tua situação, tu vai vendo tudo embaçado. Ah, tá tudo embaçado ainda, o olho direito tá embaçado, né? Até que chega ao ponto de você conseguir enxergar nitidamente aquele letreiro ali que ele mostra, né? Então aqui é a mesma coisa. Aí você faz aquele exame, depois você vai, quando você pega o óculos que você coloca no rosto, você vê que você vê tudo nítido, né? Não é diferente daqui. É por isso que eu comecei o vídeo dizendo que a gente ia conhecer o maior, o melhor de todos os oftalmologistas do mundo, da vida da gente, que é Jesus Cristo, né? Então ali o homem consegue ver. A palavra diz que ele dá um tempo e depois ele pega a saliva e passa novamente no olho daquele homem. E ali ele consegue ver tudo nitidamente. Então, quando você passa um tempo com um pé lá e outro cá, Jesus ainda continua ali do teu lado querendo te curar, querendo te tirar do meio do povoado, querendo te tirar daquela roda de amigo que só te leva a se embriagar, querendo te tirar da roda dos amigos que te leva para as drogas, querendo tirar você, moça, daquela roda de amiga que só te leva para a prostituição. Não é? Que te leva para aquela rodinha de amigos, entre aspas, que depois de uma balada é amigo com amigo levando para motel, indo para aqui, para lá, e tu tá entrando ali. Jesus quer te tirar dali, entendeu? Você percebe que Jesus tira o homem do povoado para poder curá-lo. E depois que ele consegue curar totalmente, ele diz, não volte mais ao povoado. Não volte para aquele lugar de onde você estava se matando. Onde as pessoas estavam enterrando você vivo. Dando a você ocasiões de pecar, pecar, pecar e pecar. Mostrando para você o que o mundo tem para oferecer. Não volte mais. Então hoje a gente leva para a nossa vida isso. A gente não voltar ao lugar de onde Jesus nos tirou. Cada um sabe o lugar de onde Jesus tirou. Muitas vezes você é uma pessoa que bebia, você tem amizades assim. Você não pode voltar a ter amizades com pessoas assim. Você não pode ficar com raiva, você não pode...
Mas você não pode. Por quê? Porque foi difícil Jesus te tirar dali. Tu enxergar com os teus olhos que ali não dá para tu. Eu não posso conviver com amizades que usam drogas como eu usava antes, porque Jesus conseguiu me tirar. Eu posso aconselhar aquela pessoa, eu posso convidar aquela pessoa a vir conhecer o Deus que eu sirvo, o Deus que me tirou daquela situação. Mas eu não posso conviver. Ah, mas eu amo, eu tenho aquele amigo como se fosse um irmão. Infelizmente, meu irmão, eu não posso mais conviver com você. Eu posso orar por você, né? Mas eu não posso cair mais, eu não posso voltar para o lugar de onde Jesus me tirou, porque ele disse, não volte mais lá. Porque a partir do momento que a gente volta para tudo aquilo que a gente fez de errado, a gente volta a fazer tudo de novo. E aí a nossa visão ela começa a ficar embaçada, né? A gente começa a ver as coisas diferente, não. Eu estava vivendo certo até aqui. Mas aí fulano me chamou para ir ali, cicrano me chamou para ir ali. E aí eu começo a ver, a minha visão ela começa a ficar embaçada para as coisas de Deus. Ah, tô perdendo tempo. Dia de domingo tem um churrasquinho ali, já não vou para missa hoje. Já vou pro churrasco. A coisa já começa a ficar embaçada. Até que vai chegar um momento que a coisa vai ficar cega de vez. Você fica cego de vez a ponto que as pessoas, ela chega para te convidar, ela chega para falar da palavra de Deus e tu não quer saber mais. Mas fulano, tu era uma pessoa de igreja, tu era uma pessoa assim, tu era uma pessoa assim. Como que tu se transformou desse jeito? Você pode dizer, eu tô cega de guia, né? Ou então, eu tô vendo tudo embaçado, eu não tô sentindo vontade mais de ir. Né? Eu não vou deixar perder o meu domingo de um churrasco, de uma balada, de uma piscina, para ir para a igreja. Eu não vou. E assim, sucessivamente. É isso que a palavra de Deus vem nos dizer hoje. Aí o interessante é que ele vem confirmar. Quando a palavra diz que ele retira o homem do meio do povo, ele poderia ter curado o homem lá no meio do povo, como ele curou a mulher do fluxo de sangue, ele curou o leproso, ele curou, entendeu? Ele poderia ter curado, mas ele quis tirar. O ato de Jesus tirar aquele cego dali, daquele meio, é para nos mostrar que a gente não pode voltar para o pecado que a gente praticava. Mesmo depois que a gente está curado totalmente. Você percebe na palavra que o homem, quando Jesus toca a primeira vez, ele não consegue enxergar direito. Então, é como se Jesus estivesse me tocando a sair do mundo e eu tivesse com um pé lá e outro cá ainda, né? Peraí. Tô gostando de escutar bem ali no culto a palavra de Deus. Mas estão me convidando para ir para a balada ali. Então eu vou para a balada ali. Domingo que vem eu vou para o culto, domingo que vem eu vou para a missa. Então eu vou logo para ali. Eu estou vendo as coisas embaçadas, né? E aí Jesus está ali, com a maior paciência do mundo, me moldando para que eu possa enxergar totalmente. E chega um momento que Jesus vem me tocar de novo. Jesus veio de novo depois de um tempo e tocou nos olhos daquele homem com a saliva. E a palavra diz que tudo clareou. A palavra diz que tudo se clareou. Ele conseguiu enxergar até de longe as coisas. Nós ficamos com visões de águia quando a gente começa a enxergar o espiritual, enxergar o que Jesus quer para a nossa vida, enxergar o que a palavra de Deus representa para nós, enxergar o que significa o Evangelho, o que significa cada palavra de Deus, cada ensinamento. A gente se cura da cegueira, entendeu? A gente se cura da cegueira por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva. Quando eu me alimento disso aqui, o mundo ele não consegue me engolir, ele não consegue
me pegar com facilidade, não. Nas armadilhas, não. Que é justamente o que ele nos oferece, né? Então, se eu estou focado aqui, se realmente eu fui curado, eu vou ter visão de águia, de não voltar naquela roda de amigos, aonde eu me embriagava, onde eu passava a noite, onde eu me prostituía, chegava em casa e destruía minha família. Que ele não volte naquele povoado. Não volte no povoado. Mas por que será que Jesus pediu para que ele não voltasse para ali? Talvez ele fizesse parte ali daquele povoado ali, né? Mas Jesus pediu que ele não voltasse. Se Jesus pediu para que ele não voltasse, era porque ele sabia que ali fazia mal a ele. Ele pede hoje para que nós não voltemos àquele povoado que a gente participou, que a gente viveu durante a nossa vida, quando a gente era cego, quando a gente enxergava tudo embaçado, né? Quando você sentir que você está totalmente curado da bebida, não volte ali na sua roda de amigo, ali no setor onde você sabe que vai ter bebida para você, que você vai cair, se você é uma pessoa que tem problema com alcoolismo, né? Se você é uma pessoa que saiu totalmente das drogas, encontrou Jesus na sua vida, não volte àquele povoado das drogas. Não vá servir a nenhuma amizade, a ninguém, porque você corre o risco de cair. Se você saiu, está curado da prostituição na sua vida, conheceu Jesus Cristo, conheceu isso aqui, não quero mais isso para a minha vida. Acabou. Não volte mais com amizades que podem te oferecer essas coisas, que vai te apresentar pessoas que só vai te usar. Só vai te usar e te jogar fora, descartar. Sabe, como um copinho de aniversário descartável. Como um pratinho de bolo que a gente come e joga fora. Não é? Porque para essas pessoas que te usam, é isso que você representa. Não volte ao povoado. Então hoje a gente leva para a nossa vida a gente ter esse entendimento de que Jesus nunca desiste de nós. Dentro da realidade de cada um, Jesus não desiste. Ele cura você, ele leva você, ele toca em você, mas muitas vezes o seu pé ainda está lá fora. É um pé dentro e um pé fora, não é? Você tem a sede e a vontade de conhecer a palavra, mas o mundo ainda está muito dentro de você. Você quer ir se concentrar na igreja, mas você quer o mundo, entendeu? Então, não adianta. Aí Jesus vai dar um tempo para que você vá se alimentando daquela palavra ali. É por isso que eu digo, não existe conversão repentina. Eu não posso acreditar que eu levanto a mão e amanhã eu já não quero beber, amanhã eu já não quero dançar, amanhã eu já não quero usar roupa curta. Não existe. Existe um tempo para que você se converta verdadeiramente dentro do Espírito Santo. Para que um dia que você venha a cair, você tenha uma aridez espiritual, você não volte ao povoado de novo. Você não volte. Não vou voltar mais ali. Jesus me tirou e eu não vou voltar. Eu posso estar até fria na igreja, eu posso não estar querendo ir, mas eu não volto mais naquele povoado lá não. Aquele povoado de onde Jesus me tirou, eu não volto mais. Então a palavra diz que houve um tempo, não é? Jesus tocou nele, nos olhos dele, perguntou se ele estava enxergando e ele disse que estava vendo homens em formas de árvores. Ou seja, ele via tudo embaçado. Ele não estava totalmente curado, ele não estava totalmente liberto, ele não estava totalmente convertido. E Jesus deu um tempo. Depois de um tempo, Jesus vai e coloca a saliva. Molha, faz aquela areinha da saliva e passa nos seus olhos e aí ele vê tudo. Então esse tempo é necessário. O tempo da nossa conversão ela é necessária. E precisa ser um tempo verdadeiro. Uma conversão verdadeira. Eu não posso dizer eu sou um convertido e ficar com um pé lá e um pé cá. Entendeu? Então,
A palavra de Deus hoje nos traz isso. Não devemos voltar do lugar de onde Jesus nos tirou. Voltar ao lugar de onde Jesus nos resgatou. Amém? Uma boa tarde para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.